Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de ensino religioso. Gente, nós estamos na quinta semana, né, no caso, a nossa quinta atividade, e como sempre, eu gosto de iniciar minha aula passando alguns recados, né, alguns avisos que, porventura, eu vejo que é importante, ao mesmo tempo eu penso que nem precisa estar repetindo, considerando que vocês já sabem de cor e salteada a responsabilidade de vocês, né, de entregar a atividade em dias, né, entregar a atividade proposta, entrar em contato sempre que tiver dúvida, participar das aulas e, claro, né, participar no grupo de WhatsApp para poder a gente sanar as dúvidas de vocês sempre que for viável, assim como participar da aula ao vivo, combinado? Bom, o que nós temos de temas para hoje? O nosso tema hoje vai tratar sobre líderes religiosos, né? Esses líderes que faz bem para a sua comunidade, né? A gente pode de cara citar vários líderes, tipo o Papa é o líder da Igreja Católica, o Rabino é o líder da Igreja do Judaísmo, o cacique é o líder da religião de índio, enfim. As religiões, gente, elas desempenham um papel fundamental nas diversas culturas de nossa sociedade, tá? De nossas sociedades. Elas fazem parte dos valores de muitas tradições religiosas. Além disso, defender os direitos de todos, em especial os mais frágeis e excluídos da sociedade. No caso, gente, as religiões se esforçam para que haja mais justiça e diálogo entre os povos. Assim, afirmam a importância de cuidar do planeta e preservar todas as formas de vida. Porque, na realidade, tem religiões que tratam muito sobre essa questão, né, do meio ambiente, do planeta. Tem algumas religiões que já atribuem que isso não é papel dela. Só que quando o líder religioso tipo chega, né, o Papa chega e diz assim, é fundamental que a gente não jogue lixo na rua, é fundamental. Por quê? Porque o lixo pode entupir bueiro pode entupido com a chuva, pode vir, né, alagamento. Então, assim, os líderes religiosos, eles podem trabalhar essa questão, sim, né, que são as chamadas questões de valores, de respeito. Além disso, elas buscam, no caso, as religiões, tá? Promover valores humanos universais, como a solidariedade, a ética, o respeito, a liberdade, a compaixão, a paz, a aceitação de diferença, entre outras. Elas buscam também, gente, nos ajudar a perceber que fazemos parte de uma grande família e que devemos nos cuidar. As religiões, elas pensam muito sobre essa questão, né, de ética, de solidariedade, de respeito. Agora, o interessante é que alguns fiéis não trabalham esses valores, né, sobre a questão do respeito. Tipo, você não é obrigado a aceitar a religião do próximo, mas você é obrigado a respeitar. Por quê? Porque a partir do momento que você desrespeita a religião do outro, você vai estar dando o quê? O direito de ele desrespeitar a sua. E é justamente em cima disso aí que tem o quê? Os conflitos religiosos, as guerras religiosas, né? E aí vem mortes, destruições, entre outras. Eu não sei se vocês sabem, mas as guerras religiosas é a segunda situação que mais mata pessoas no mundo, né? Então, tem muita gente aí que não vê essa questão do respeito, não vê a compaixão com o próximo. Ah, se ele não é católico, então, teoricamente, eu não posso aceitar ele na minha religião, porque eu sou evangélico e eu não posso estar aceitando. Enfim, né? Sem falar que muita gente aí condena algumas religiões, atribui que é coisa de Satanás, que são religiões de magia negra. A própria religião afro, os nossos irmãos africanos, né? E quando vieram arrastados do seu país para cá como negro, como escravo, teoricamente eles trouxeram a teoria deles, a religiosidade deles. Então, muita gente condena as religiões africanas, né? Muita gente fala que é magia negra. Não é assim. As coisas não é desse jeito, não é dessa forma. Tem gente que diz assim, é macumba. Primeiro, que o que seria macumba? Ô, gente, macumba, para quem não sabe, é um instrumento musical, tá? Ele é um instrumento musical, um instrumento que é feito em uma cabaça, era feito em uma cabaça pelos africanos, e eles usavam para fazer barulho, né? Usavam e usam até hoje. Inclusive, esse instrumento tem o quê? Ele é muito usado na capoeira. E como na época os escravos, quando eles tinham aqueles momentos de folga, de lazer, eles ficavam fora da senzala, eles cantavam, dançavam, e eles pegavam alguma coisa da natureza para fazer seus instrumentos.
E essa cabaça com milho dentro que eles balançavam ficou conhecido como macumba. É um instrumento musical. Só que o que algumas religiões atribuem? Que macumba é uma situação agregada ao xanatismo, né? Por parte de quem? De alguns escravos que atribuíam que isso era coisa de quê? Do Satanás. Então, macumba, na realidade, é um instrumento musical, tá? Então, muita gente tem essa questão de não pregar o respeito ao próximo, de não conhecer e já estar discriminando. Então, quando a gente pega a questão da realidade, eu posso estar citando aqui, por exemplo, dentro da Igreja Católica existe o batismo. Dentro das religiões evangélicas também existe o batismo. Dentro das religiões afro também existe o batismo. Dentro da Igreja Católica existe as oferendas, existe as ofertas. Dentro das igrejas católicas também, e assim por diante, dentro das igrejas de religiões africanas. Então, os africanos, ele tem a cultura deles. Cultura essas que foi o que? Construído no nosso país. O nosso país ele foi construído através da cultura europeia e da cultura africana, principalmente. As raízes africanas, elas estão muito enraizadas aqui no nosso país, né? Desde a própria comida, por exemplo. Para quem não sabe, a feijoada é comida tipicamente africana. O acarajé é comida típica africana. O dendê, o milho, enfim. Tudo isso que veio o quê? Trago da África, né? Como eu tenho o costume de falar, os nossos irmãos africanos. Eu falo nossos irmãos porque, de uma certa forma, eles são nossos irmãos. Enfim, os líderes religiosos, gente, são aqueles que motivam os fiéis às boas práticas a serem solidários de maneira especial com os que mais precisam. Esse é o papel do líder religioso, só que nem todo líder religioso pensa e faz dessa forma. Tem líder religioso que faz com que seus fiéis ataquem outras religiões, né? Denegrindo a imagem da religião, a imagem do outro. Um bom líder religioso, ele é capaz de quê? De transformar a vida das pessoas e ajudar para que elas aprendam o valor da promoção da vida e da luta pelos direitos humanos. Dentre todos os trabalhos religiosos desenvolvidos por esses líderes, ainda podemos colaborar em diversas realidades da sociedade. No caso de que forma? Ajudando os mais necessitados e muitas vezes eles acabam sendo o quê? Invisível aos olhos de muitos, né? Enfim, na história da humanidade, há muitos exemplos de líderes religiosos comprometidos com o bem comum. Eles são o quê? São conhecidos como profetas. Então, o próprio Cristo é um profeta, Maomé é um profeta, Moisés é um profeta. Eles são encontrados em várias tradições religiosas, mas são mais conhecidas aquelas das três religiões nascidas no Oriente Médio, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ô, gente, que aliás, diga-se de passagem, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o judaísmo é a religião mais antiga que existe, tá? Dentro dessas três, né, do cristianismo e o islamismo. Agora, no geral mesmo, a mais antiga, se eu não me engano, não. A mais antiga é aquela que nós trabalhamos com, que é da Índia, né? No caso, o hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga que tem. Aí vem o judaísmo, e do judaísmo foi agregado ao cristianismo e ao islamismo. Enfim, que tem o quê? Tem registrado sua presença e ação em livro sagrado e nas histórias dessas tradições. Nós precisamos, gente, recuperar também as memórias de outros líderes que não são tão conhecidos, né? Como aqueles que vivem entre povos originários de quê? Da América e da África, porque existem outros líderes. Nós não podemos estar só em cima desses líderes que tanta gente fala, só atribui, só acredita a eles. Não, existem outros, existiram e existem outros. Mas, afinal de contas, professor, o que seria profeta? Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber, gente, é que os profetas não são mágicos e muito menos adivinhos, tá? Eles são o quê? São homens e mulheres normais que assumiram o compromisso de ajudar as pessoas, de denunciar a injustiça e, claro, anunciar um caminho de paz e de justiça de ajudar a sociedade a viver bem. Ao longo da história, só para vocês poderem terem uma ideia, em muitos momentos, algumas lideranças cristãs assumiram um papel profético ao alimentar movimentos de resistência e luta contra a opressão. Como a gente pode citar aqui um exemplo, nos governos ditadores, né, ditatoriais,
muitos líderes ajudaram as pessoas no combate o quê? A tortura e a pressão, e alguns até pagaram preço alto por isso, sendo que também torturados e mortos. A gente trata de líderes religiosos, a gente pode citar, como eu falei, o Papa é o líder da Igreja Católica, né? Agora a gente tem que entender o seguinte: o líder religioso ele é seguido pelos fiéis, né? Ele é o nosso representante dentro da nossa religião. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque de um tempo para cá vem surgindo algumas denominações religiosas que alguns líderes, entendeu? Eles não estão, de uma certa forma, a favor de quê? Da paz, da honestidade, do respeito. Eles seguem o quê? Eles seguem um líder de uma nação. Tipo, tem muitas igrejas aí que estão seguindo atualmente alguns líderes de algumas nações, e esses líderes de algumas dessas nações às vezes não faz o bem para aquela nação, né? Mas enfim, hoje nós tratamos sobre a questão de liderança religiosa, sobre a questão da importância do líder religioso na religião. Eu espero que vocês façam a leitura do nosso material, que eu estou sempre disponibilizando aqui na nossa página e também no grupo de WhatsApp. E, como sempre, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, combinado? Não deixem de fazer as atividades propostas, assim como qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de me procurar.